Boa noite, povo de Deus. É com muita alegria no coração, meus amados, que recebi e aceitei esse chamado para estar aqui nessa noite, partilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês, amém? Como o irmão já me apresentou, me chamo Kleber, sou casado, pai de duas princesas lindas, duas dádivas que o Senhor me deu, a Manu e a Ana Júlia. E assim, meus amados, também sirvo a Igreja Católica através da Renovação Carismática Católica, no grupo de oração Jovens Sentinelas da Manhã. Sirvo lá no Ministério de Pregação. E hoje também estou servindo na Arquidiocese, representando a área de Vila Velha no Ministério de Pregação. Amém? Amém. Chega de falar de mim. Que hoje o Senhor me enviou até aqui para falar de alguém muito mais importante. Que eu não faço nem sombra, nem no... Deixa para lá. O Senhor me enviou até aqui nessa noite, meus amados, para falar dele, com um tema maravilhoso. Escuta só, direto como um soco no queixo: basta-te a minha graça. Repete: basta-te a minha graça. Basta-te, chega, acabou, você não precisa mais de nada, você precisa apenas da minha graça. Você não precisa mais de nada, você precisa apenas da minha graça. Basta, chega, é só da minha graça que você necessita. Dá para a gente ter essa dimensão do que é ser dependente extremamente do Senhor, não depender de nada mais, pura e exclusivamente de Deus. Vamos tomar a nossa palavra, meus amados. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 em diante. Página 1490 na Bíblia Ave Maria. Amém? Vamos lá então, meus amados. Diz assim a palavra de Deus: importa que me glorie? Na verdade não convém. Passarei entretanto as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém me tenha em conta de mais do que me vê em mim ou ouve dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Repetindo: me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis, porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições,
no profundo desgosto, sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Vamos repetir novamente este versículo 10. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porquanto me sinto fraco, então é que sou forte. Sabe, meus amados, São Paulo vem nos relatar aqui que ele sente muito mais alegria no sofrimento do que na exaltação de todo o teu conhecimento. Se formos começar a falar aqui de todo o conhecimento de São Paulo, vamos ficar aqui um tempão, que o homem era dotado de extrema sabedoria, não é verdade? Todos nós conhecemos a história de São Paulo. Era um homem muito inteligente, sabe? Tinha livre acesso com todas as autoridades daquele tempo. Mas esse espinho na carne que o Senhor enviou até ele, fez com que ele não se gloriasse de toda a sabedoria que ele tinha, mas sim que ele reconhecesse que era na fraqueza que Deus agia, que era na fraqueza que ele sentia, que Deus se manifestava o seu poder. Alguém pode se encontrar aqui quando nós repetimos esse versículo 10? Quando nós falamos nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições. Quantas e quantas vezes, meus amados, nós também estamos sofrendo essas perseguições, estamos sofrendo essas afrontas, e nós começamos a contestar a Deus, nós começamos a querer colocar Deus contra a parede, sabe? Falar, Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? Deus conhece o nosso coração, Ele sabe de todos os nossos limites, Ele sabe até onde podemos ir, Ele sonda, perscruta todo o nosso entendimento, Ele sabe o que vai acontecer da nossa vida até o dia que a gente morrer, Ele sabe o que Ele pode dar e o que Ele não pode nos dar. Muitas das vezes nós começamos a pedir, e Deus não dá, aí a gente fica revoltadinho, né? Ameaça até sair da igreja, abandonar tudo. Mas Deus sabe que se Ele começar a abrir a mão, começar a entregar tudo aquilo que a gente pede a Ele, nós vamos nos apegar naquelas coisas materiais que a gente pede, e vamos esquecer dEle. E o que Deus não quer é isso, que nós nos esquecemos dEle nunca. Nunca. Sabe, meus amados, o que é espinho na carne? Espinho na carne são os problemas pessoais, sabe? Pode ser tentações, doenças físicas, mentais, perseguições na nossa vida na igreja. Quem é servo aqui sabe muito bem o que é isso, né? Às vezes a perseguição vem até de dentro mesmo da nossa casa, mas isso acontece. Quantas e quantas vezes quando a gente entra para a igreja ou a gente volta para a igreja, começam a se apontar um monte de dedos para a gente, com aquelas perseguições, mas é assim mesmo, são os espinhos na carne, que o Senhor nos concede, para que nós não deixemos que a vaidade cresça em nossa vida. Lembra que eu repeti? Perigo e me livrar do perigo da vaidade. O que é a vaidade? Supervalorização das nossas qualidades pessoais. Vamos usar de exemplo aqui o Adriano, que é meu irmão e mora dentro do meu coração. Adriano tem esse dom maravilhoso aqui que Deus deu para ele de tocar. Eu garanto que um dia na vida dele, ele pediu esse dom ao Senhor. Ele viu alguém tocando e pediu para o Senhor, Senhor, eu gostaria de tocar também. E o Senhor foi concedendo a Adriano a graça de tocar. E quando Adriano começou a tocar,
Aonde tinha gente, o Adriano queria estar ali com o violãozinho dele tocando. Adriano, estou precisando de você tocar. Opa! Só que o dom vai crescendo na vida dele. O dom vai crescendo, o Senhor vai abençoando, e ele vai ganhando mais sabedoria, e mais, e aí aprende uma nota nova, aprende a tocar uma música diferente. Quando pensa que não, aquele grupinho pequenininho, chega para o Adriano: Adriano, estou precisando de você, meu querido. Ô, meu querido, não dá não, já tenho um compromisso. Chega um grupo grande: Adriano, opa, agora, eis-me aqui. Ainda tem a capacidade de falar: eis-me aqui. Está entendendo a dimensão, meus amados? Deus nos dá o dom. Assim como o núcleo orava, o Senhor deu um sentimento de que nós devemos cuidar dos nossos dons, cuidar dos dons que Deus nos dá. Para quê? Para que a vaidade não nos atrapalhe, para que a vaidade não nos ensoberbeça. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não sei se vai ser muito boa, mas eu tenho que falar. Como o irmão mesmo disse quando eu estava orando por mim aqui, que eu fosse a boca de Deus. E quando eu orava, meus amados, o Senhor mandou dizer para vocês: o espinho na carne vai continuar. O espinho na carne não vai tirar. Não adianta. Olha o tamanho da intimidade que São Paulo tinha com o Senhor. Ele orou por 3 vezes, clamando ao Senhor que retirasse o espinho na carne, e o Senhor não retirou. O Senhor sabia o que Ele estava fazendo, e na nossa vida também o Senhor sabe o que Ele está fazendo, e Ele não vai tirar o espinho na carne, vai continuar. O espinho é para o nosso crescimento, o espinho é para o nosso fortalecimento. Quanto mais esse espinho vai machucando, mais nós vamos criando resistência, mais nós vamos ficando forte para lutar contra as tentações. Há poucos dias eu estava assistindo uma pregação de uma irmã, e no momento da pregação ela foi e relatou sobre os espinhos na carne de Paulo, e começou a ministrar a pregação em cima dessa palavra. E o momento de oração também foi um momento bem profundo. Quando o Senhor, em visualização, o Senhor me mostrava eu deitado em cima de uma maca, e ela falando sobre os espinhos na carne, o Senhor me mostrava eu deitado em cima de uma maca com aquele monte de agulha de acupuntura na minha pele. Eu falei: eita Senhor, eita glória, mas é espinho demais aí agarrado, hein? Mas glória a Deus, meus amados, glória a Deus. É onde nós temos que nos gloriar, isso aí, é dos espinhos na nossa carne, não dos dons que Deus nos dá. Muito pelo contrário. Quem somos nós? Quem somos nós? Se não fosse pela ação do Espírito Santo que nos é derramada. Em 1 Coríntios 10, no versículo 13, o Senhor vem nos dizer dessa forma. Agora há pouco ele disse o quê? Que o espinho na carne vai continuar. Mas agora ele vem com a resposta de acalento. Ele vem com a resposta de acalento. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-las e sairdes dela. É a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor que se faz presente na nossa vida. Através das tentações, meus amados, o Senhor nos fortalece a cada dia mais, para que nós possamos vencê-las. Meus amados, deixa eu contar um testemunho aqui, que esse testemunho já está
já está engatilhado a várias pregações, mas hoje ele se encaixou perfeitamente igual uma engrenagem. Eu sou fruto do grupo de oração Jesus Cristo, Rei dos Reis, lá no Vale Encantado. Denis também é fruto de lá. E a irmã do Denis foi a coordenadora que o Senhor usou para fazer o meu resgate, para me trazer de volta para a igreja. Foi um instrumento usado por Deus. Hoje, para a honra e glória do Senhor, Edmar também está aqui, que pregou lá no seminário, no meu primeiro seminário. Ele estava lá, ele pregou. Não me lembro o tema, mas eu sei que você pregou. E assim, meus amados, tem 6 anos isso. O Senhor me deu a graça, de estar me convertendo. E eu comecei a servir nesse grupo de oração. E há 2 anos e pouco atrás, eu me tornei o coordenador desse grupo de oração. A minha vida, meus amados, era uma vida de oração. Eu achava lindo eu olhar para os meus joelhos e ver aquelas 2 manchas pretas no meu joelho assim, de ficar ajoelhado orando ao Senhor, clamando, reconhecendo que a minha força vinha dEle, que Ele era o Todo-Poderoso. Meus amados, eu trabalhava, eu não vou dizer que eu ganhava pouco, porque eu ganhava o suficiente. Eu moro aqui em Coqueiral, e o grupo de oração é lá no Vale Encantado. Foram 6 anos nessa peleja. Já teve ocasião de eu ter que ir 9 dias seguidos para o Vale Encantado, com um salário pequeno. Eu gastava uma média de R$300 de gasolina todo mês nessa minha missão, de ir e voltar para o Vale Encantado. E assim, todo pai quer dar um algo a mais para o seu filho, não é verdade? Todo mundo aqui que tem filho, a gente quer sempre dar um algo a mais, uma coisa melhor. Até que eu perdi o meu emprego. Mas é aquele negócio, fecha-se uma porta, Deus abre outra. Fui trabalhar de Uber. Trabalhando de Uber, meus amados, eu comecei a ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganhava trabalhando de empregado. Só que para mim conseguir esse dinheiro, eu tinha que ficar muito tempo na rua. Eu trabalhava de empregado, eu acordava às 5 da manhã para me estar de joelho aos pés do Senhor. E eu comecei a trabalhar de Uber, comecei a chegar às 2 da manhã em casa. Quem chega às 2 horas da manhã em casa, consegue acordar às 5 para orar? Sem chance, Pode fazer isso 1 ou 2 vezes. Mas a nossa necessidade física de dormir, para recarregar as baterias, é muito grande. A minha vida de oração foi para os espaços. O inimigo, ele tem 2 formas muito comuns de atacar o servo de Deus, em especial o homem. Primeiro, mulher. Segundo, dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar de Uber, teve um certo caso que veio uma menina de 18 anos, muito linda mesmo, começou a me dar mole. Eu falei: seu idiota, eu amo demais a minha esposa para você tentar me derrubar dessa forma, assim eu não vou cair. Ela foi e seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Mas como eu disse, um pai quer sempre dar um algo a mais para o filho. E ele viu que meu olho começou a crescer em relação ao dinheiro. E eu comecei, meus amados, a murmurar, eu comecei a reclamar da minha missão, coisa que eu nunca tinha feito. Igual eu falei com vocês, já teve caso de eu ter que ir 9 dias seguidos para o Vale Encantado, por conta da minha missão. Se eu tivesse que ir 3 dias, 2 era o normal, reunião de núcleo mais grupo de oração. Se eu tivesse que ir 3 dias, eu já estava reclamando, porque eu não podia trabalhar. Meus amados, quando eu ganhava aquele salarinho,
a minha vida financeira era igual uma engrenagem, tudo certinho, sabe? Tudo certinho. Depois o Kleber ganhando 3, 4 vezes mais, a minha vida financeira virou de perna para o ar. Em vez das coisas melhorarem, as coisas pioraram, e muito. E muito. Sabe, meus amados, tomei tanto tapa na cara do Senhor, mas tanto tapa na cara do Senhor não, né? Do enviado que foi me bater. O Senhor me mostrou de que eu não necessitava de dinheiro, eu não necessitava daquela quantidade de dinheiro, eu necessitava era de continuar com minha vida aos pés dele. Basta-te a minha graça. Hoje à tarde, quando eu estava preparando essa pregação lá em casa, ajoelhado na minha cama, orando, o Senhor me fez voltar e recordar sobre todo este momento da minha vida. O Senhor me fez ver mais uma vez, Ele já tinha me mostrado, mas Ele me fez ver mais uma vez: Kleber, basta-te a minha graça, basta-te a minha graça, não é o dinheiro, não é o poder, não é bens materiais, que vai suprir a minha necessidade, que vai suprir a necessidade de vocês, é a graça de Deus. É a graça de Deus que se manifesta nas nossas vidas. Somente a graça de Deus. E assim, meus amados, eu gostaria de orar junto com vocês. Quero primeiramente louvar a Deus por aqui ser um grupo de oração tão orante. Quando o Anderson pediu para todo mundo erguer os braços e orar, todo mundo abriu a boca e começou a louvar. Louvado seja Deus por isso. Quero convidar que nós possamos ficar de pé, meus amados. O Senhor quer nesta noite firmar novamente este compromisso. Que nós firmemos novamente este compromisso com Ele, de ser fiéis, assim como Ele é fiel conosco. Assim como Ele é fiel em suprir todas as nossas carências, todas as nossas necessidades, em suprir tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor quer firmar novamente esse compromisso comigo e com vocês, para que nós entreguemos novamente as nossas vidas nas mãos dEle, para que nós colocamos novamente os nossos joelhos no chão, para que nós voltamos a reconhecer a soberania dEle nas nossas vidas. Que não deixemos a vaidade tomar conta de nossas vidas, que não deixemos que a vaidade venha sufocar essa semente de amor que o Senhor planta em nossos corações. Ergue teus braços, meus amigos.